Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai avançar mais um passo aqui na nossa exploração do Alien RPG, cenário baseado aí na franquia de sucesso, do cinema, que foi publicado pela editora Free League e aqui no Brasil pela New Order, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está fazendo uma série sobre o Alien, passando por todos os capítulos do livro, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes, para passar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, para quem ainda não conhece, beleza? Se você tá chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já fez sobre o Alien, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o material que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o jogo, para você acompanhar com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que a gente está atualmente no capítulo 9, que trata dos governos e corporações. É um capítulo extenso, eu fracionei, tô fracionando o conteúdo em alguns vídeos para a gente poder dar a devida atenção aos entes, vamos chamar dessa maneira, que a gente está explorando aqui durante o capítulo. E hoje um vídeo que eu acho que é bastante especial no seguinte sentido. O nosso tema vai ser Weyland-Yutani. Então, daqui pra frente, a gente já está quase no final desse capítulo, falaremos de algumas corporações. Mas, claro, como não poderia deixar de ser, eu decidi reservar um vídeo para falar só sobre a Weyland-Yutani, porque, afinal de contas, é a grande vilã, é o grande ente ali por trás de boa parte do que acontece no cenário do Alien RPG. E, muito embora a gente não tenha tanta informação assim no livro a respeito da Weyland, são aproximadamente aí umas 3 páginas e meia, mas só mostrando aqui, naquele esquema dos boxezinhos de informação, então, no final das contas, não é tanta coisa assim. Mas, assim, primeiro, eu acho legal, porque assim dá margem para o narrador inventar bastante coisa, a partir das informações que tem aqui. E de qualquer maneira, o que tem aqui é muito interessante para você entender a essência da Weyland-Yutani e daí para frente você desenvolve isso da maneira que for mais interessante para sua história, para sua campanha. Então, eu vou começar aqui a nossa jornada lendo um trechinho inicial aqui do capítulo para dar aquela visão geral sobre a Weyland-Yutani. Se liga aí. A corporação Weyland-Yutani é um conglomerado multinacional britânico-japonês que domina as estrelas. Eles são produtores e fabricantes inovadores de sintéticos, naves espaciais, computadores e armas para o consumidor médio, para clientes comerciais e para o complexo militar industrial. Eles estão no negócio de mineração em espaço profundo e aquisição de recursos, transporte interplanetário, terraformação, estabelecimento e manutenção de colônias extrasolares. A Weyland-Yutani também mantém uma extensa divisão de pesquisa e desenvolvimento dedicada ao desenvolvimento de armas biológicas e químicas. Ou seja, por essa pequena introdução aqui, já dá para confirmar aquilo que eu disse no início do vídeo, A Weyland-Yutani é a grande corporação aqui do cenário, ela espalha ali os tentáculos por praticamente tudo que é importante, tudo que é relevante em termos de comércio, pesquisa, desenvolvimento, avanços militares do cenário, e claro, ela vai tentar impor os interesses dela aonde quer que isso seja possível. A gente vai ver aqui ao longo do vídeo essa conduta expansionista, vamos chamar assim, tá arraigada ali na Weyland-Yutani. Falando um pouquinho de como foi a história, o desenvolvimento da Weyland-Yutani, eu lembro que eu cheguei a comentar num dos primeiros vídeos aqui da série, que é mais ou menos essa questão das corporações que foram se tornando cada vez mais gigantescas, e que foram se tornando uma força a ser reconhecida, e isso provocou uma reação dos países, dos governos, das autoridades constituídas que foram se aglomerando também. Então a Weyland-Yutani é basicamente, o início, vamos colocar dessa maneira, pelo menos segundo a minha interpretação, o início do cenário, porque assim, a forma como ela se desenvolveu foi gerando um efeito de reação, uma reação em cadeia, que originou várias coisas que a gente tem hoje no cenário. Então, só pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou ler esse trechinho aqui da história da Weyland-Yutani. Se liga aí. A Weyland-Yutani foi fundada na virada do século pela fusão da Weyland Corp e da Yutani Corporation. As duas empresas eram tão conhecidas por suas aquisições corporativas que as circunstâncias por trás de sua fusão se tornaram obscuras. Embora se saiba que a Weyland Corp tenha sofrido graves prejuízos financeiros com o fracasso da missão Prometheus e as mortes do fundador da empresa, Peter Weyland, e da diretora executiva Meredith Vickers, também é verdade que a Yutani sofreu seus próprios contratempos. Aqui uma referência direta ao filme, Prometheus. Informações privilegiadas conflitantes versus relatos da mídia deixam dúvidas se foi a Yutani ou a Weyland quem realizou uma aquisição hostil do outro. E o conselho da empresa gosta disso.
A empresa herdou e expandiu as tecnologias de produtos de seus fundadores, incluindo unidades MRL, mais rápida que a luz, né? Ou FTL, para quem está mais acostumado com a sigla em inglês, né? Inteligência artificial e equipamentos de vigilância profunda. Já líderes na mineração e no transporte de recursos extrasolares, na década de 2130, eles decidiram voltar à terraformação com uma reformulação comparativamente barata e, claro, menos segura dos processadores atmosféricos da Wayland Corp. Nos 30 anos seguintes, eles estabeleceram muitos novos mundos de colônias dentro do braço americano e na borda externa, tornando-se o principal fornecedor de armas e naves estelares das Américas Unidas. Ou seja, ao longo desse processo de desenvolvimento e expansão da Weyland-Yutani, eles foram conquistando espaços importantes. Como eu falei aqui, né, como o livro coloca, eles são os principais produtores e fornecedores de diversos itens essenciais para o estilo de vida que se tem hoje no cenário aqui do Alien, né? Eles têm diversos mundos colônia, eles são a grande força, a grande indústria militar, né, do cenário, tanto que eles fornecem armas aqui para as Américas Unidas e provavelmente para vários outros exércitos menos poderosos, e é aquele grande lance, eu acho que isso que é a essência da Wayland, é aquele capitalismo predatório, aquela corporação que está sempre visando o lucro extremo, absurdo, e passa por cima de qualquer coisa, né? Claro, essa é a base, né, vamos chamar assim, do capitalismo, mas aqui, como a gente está tratando de um jogo, isso é potencializado e levado até as últimas consequências. Na vida real, às vezes também, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no cenário do jogo. Então, é isso. A Wayland, da maneira como eu vejo, como eu interpreto ela no cenário, ela é aquela corporação que ela vai estar presente em tudo. Talvez não diretamente, talvez através de uma das várias subsidiárias que ela tem, mas se algum personagem for ali seguir os rastros, né, seguir a trilha do dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido, invariavelmente, na minha interpretação do cenário, isso vai esbarrar em algum ponto na Weyland-Yutani. Seguindo adiante, e naquela questão aqui da liderança, né, quem comanda a Weyland-Yutani, como é que ela se organiza nesse sentido, aqui a gente tem algumas informações interessantes também, porque o que o livro diz? Olha, como qualquer grande corporação, a Weyland-Yutani é administrada por uma diretoria de acionistas. Só que qual é o detalhe, qual é o plot twist que tem aqui? Existem rumores, sem muitos fundamentos, segundo o livro aqui, que uma boa parte dessa alta gerência da Weyland-Yutani foi substituída por sintéticos, tá? Operando sob diretrizes que datam da época dos androides da série David, do co-fundador Peter Weyland. Se isso é verdade ou não, você decide aí no seu cenário. Se for verdade, quem está controlando esses sintéticos? Qual é o objetivo deles lá? Quem está por trás disso tudo? Então, como eu falei no início do vídeo, a gente tem várias informações aqui que são bacanas, que são interessantes, mas com espaço ali para você, narrador, junto com o seu grupo, preencherem essas lacunas ali e utilizarem essas informações da maneira que for mais interessante para o estilo de jogo de vocês. Só para fechar aqui essa parte da liderança, isso a gente está falando aqui, né, dessa questão da diretoria da Wayland como um todo, né, da Weyland-Yutani como um todo. Mas o livro diz aqui também que na fronteira, né, oficiais executivos e agentes corporativos são bastante numerosos. Claro, como todo grande império, ela precisa de agentes em pontos estratégicos, especialmente nos mais distantes do centro, para que a coisa continue funcionando minimamente. Só que aqui o livro cita um personagem que é bastante interessante também, olha só. Nessa área da fronteira, muito embora existam vários agentes, como o livro coloca aqui, o homem forte, o manda-chuva por trás de tudo, é o Michael Bishop. Em relação ao Michael Bishop, eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para comentar algo específico sobre ele, porque assim, ou melhor dizendo, ao longo desse capítulo todo, em cada governo, em cada corporação, geralmente o livro traz um personagem aqui de destaque para um personagem de liderança, né, para dar informações adicionais. Mas aqui no caso do Michael Bishop, como ele está intimamente ligado aí com essa questão da cronologia do Alien, dos xenomorfos e tal, eu acho que vale a pena a gente parar para comentar um pouquinho sobre ele em específico. Então, primeiro, quem é o Michael Bishop? O livro diz aqui que ele é diretor de projetos especiais, pesquisa e desenvolvimento de bioarmas e design sintético da corporação Weyland-Yutani. E aqui o livro vai trazer um breve histórico sobre ele, né, dizendo que ele começou a carreira dele como um criador de androides, né, da série Bishop, só que ele era um gênio, um cara muito esperto e tal, e ele foi conseguindo galgar posições aí na escada corporativa, muito provavelmente com muitas traições e corpos pelo caminho. Mas enfim, ele foi galgando posições até alcançar esse posto de diretor de projetos especiais aqui para encurtar o negócio, né? E aqui o livro começa a fazer algumas referências, né, a eventos dos filmes. Então olha só esse detalhe aqui. Nos últimos anos, ele tem, o foco dele tem sido obter amostras viáveis do P. praepotens para pesquisa de armas biológicas. Aí o livro diz aqui, ele quase alcançou seu objetivo ao confrontar Ellen Ripley
na unidade correcional de trabalho classe C em Fiorina 161, mas o suicídio dela por imolação impediu de receber seu prêmio. Isso aqui, salvo engano, se eu tiver errado, me corrijam aí, por favor, é do Alien 4, salvo engano. Mas olha só, durante o incidente, né, o Michael ele sofreu lá, isso aí é do filme, né? Ele sofreu um traumatismo e tal, não sei o que, e isso deixou ele meio maluco, né? Os médicos não conseguiram controlar suas graves enxaquecas e crises de excesso de sangue na cabeça, e Michael tornou-se dependente de analgésicos altamente viciantes. Não sendo o tipo que joga toalha, Michael desde então opera na fronteira, como eu falei, ele é o homem forte ali, né, dessa área, localizando qualquer pista e avistamento do xenomorfo XX-121, na esperança de capturar um e usá-lo como arma. Sua nave de transporte corporativo, Patna, pode ser encontrada frequentemente atracada no cais corporativo da Weyland-Yutani na estação Ancoragem. Ou seja, é um tipo de personagem que ele pode estar ali diretamente, né, em rota de colisão com os jogadores. Talvez os jogadores, dependendo do que eles escolham, eles não estejam ali interagindo diretamente com o Michael Bishop. Mas por essa postura, por essa missão dele, com certeza, talvez ele seja dos personagens aqui que tem mais chance da história dele cruzar com a história dos jogadores. Porque ele está atualmente nessa obsessão de encontrar esse tipo de xenomorfo aí para transformá-lo em uma arma biológica. E para isso, a Weyland-Yutani conta com algo muito próprio, muito específico, chamado carrocinha. Mas o que é a tal carrocinha? Vou até mostrar aqui, agora com um pouquinho mais de detalhe, o desenho, né, a ilustração aqui desse capítulo. Esses são agentes da carrocinha, que nada mais é que o apelido, né, de uma unidade de segurança corporativa treinada especificamente para capturar xenomorfos, já que esse é o grande objetivo do Michael Bishop atualmente. Como é que funciona essa questão da carrocinha? Olha só, é um corpo treinado para manipular e capturar espécimes xenomorfos, tá? Essa unidade de segurança geralmente tem 4 pessoas. 2 especialistas em contenção de animais, um oficial de ciências e um cirurgião-chefe. Então, em tese, essa galera é especializada e treinada com o único propósito de capturar xenomorfos. Só tem um detalhe, eu vou ler aqui no final, olha só. Infelizmente, a maioria das informações que a Weyland-Yutani recolheu sobre o xenomorfo e suas subespécies é baseada em relatórios de segunda mão e, portanto, essas equipes geralmente estão mal equipadas para lidar com a ameaça real que as criaturas representam. Já dá para imaginar o nível de carnificina que acontece, né? Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter a questão dos locais, né, onde a Weyland-Yutani está presente. Então, assim, basicamente ela está presente em tudo que é lugar, né? Mas aqui o livro cita, né, bases, né, escritórios dela na Terra, né, caso você queira fazer alguma história ambientada na Terra, né, Tóquio, Londres, São Francisco e tal. E nos principais mundos, né, nas principais colônias, nas principais estações espaciais, a Weyland-Yutani se faz presente, seja diretamente, seja através de suas subsidiárias, beleza? Em relação a como a Weyland-Yutani está inserida aí no cenário, convivendo, né, de alguma forma com os outros governos, com as outras corporações, o que o livro traz? A postura dela enquanto empresa é de sempre tentar adquirir novas subsidiárias, ou seja, aquelas aquisições hostis, aquelas jogadas, né, empresariais e tal, para ir sempre conseguindo mais subsidiárias, e o que ela não consegue comprar, ela destrói, né, seja economicamente ou, sei lá, fisicamente também, né, dependendo de como você encare aí a Weyland. Isso no campo corporativo. No campo ali dos governos, a gente até já mencionou aqui em outros vídeos, que eles vivem hoje, eu vou até ler esse trechinho final aqui, olha, uma aliança desconfortável de conveniência entre a Weyland-Yutani e as Américas Unidas, que atualmente está pressionando o relacionamento das duas entidades com o Império dos Três Mundos. Eu comentei sobre isso nos vídeos sobre o Império dos Três Mundos e sobre as Américas Unidas também. Então existe essa relação de tensão entre esses grupos atualmente no cenário. E para a gente fechar aqui as informações e encaminhar para o final do vídeo, a gente vai ter as atividades atuais da Weyland-Yutani, que basicamente é aquilo que eu comentei ao longo do vídeo, só que aqui ele vai dar um pouquinho mais de detalhes. Existe uma estação de pesquisa, né, chamada Forja Fria, né, que trata basicamente dessa pesquisa com o xenomorfo, mas também, de maneira acessória, outros tipos de pesquisa também, né? Olha só, estimulantes, exotrajes, né, androides de combate ilegal. Então, assim, muito embora no caso específico do Michael Bishop, a obsessão dele seja as armas biológicas extraídas dos xenomorfos, também nessas estações de pesquisa, ou especialmente nessa Forja Fria, também são desenvolvidos outros tipos de armamentos, justamente para alimentar ali os grandes contratos que eles têm de fornecimento de armas para grandes exércitos, inclusive a armada colonial, né, das Américas Unidas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um capítulo do Alien RPG.
Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando informações aí sobre o jogo, sobre o cenário, beleza? No mais, quem quiser continuar com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que a gente se vê na próxima resenha.